Bom dia, povo lindo. Glória a Deus. Mais um dia por aqui. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Espero que sim. Vanice, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Glórias a Deus. Bom dia. Vai lá pegando a tua Bíblia, já separando João 12 no dia de hoje. Uma ministração maravilhosa, profunda. Glórias a Deus. Daia tá chegando aqui também. Só tirar meu microfone aqui do stream. Agora vai dar certo. Pronto. Glórias a Deus. Bom dia. Bom dia, gente. A Elinha tá por aqui também. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus. Tarla, bom dia. Glórias a Deus. Tô sentindo falta da Adri. Cadê a Adri, que nunca mais veio? Pois então. Então, gente, recaditos para hoje. Peraí que meu microfone tá ligado. Agora eu desliguei aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Então tá. Então, recadinhos para hoje, gente. Hoje é dia de pão de cenoura. Então, bora fazer tua encomenda. Pãozinho maravilhoso, fofinho. Hoje é dia de pão de cenoura, por isso Uhum. eu sou muito ligada, gente. Então, bora lá fazer a tua encomenda. Um pãozinho delicioso, macio. E hoje é dia de 10M, estreia 10M hoje. Uau! Já temos aqui participantes, né? Tyler, Vanice já estão inscritas. Vai ser uma noite muito abençoada. Então, ainda dá tempo, tá? Começa hoje, 19h30. Então, não perde essa oportunidade. Vai ser uma bênção incrível para você entender como aplicar os mandamentos nos dias atuais, o porquê que é necessário a gente aplicar os mandamentos nas nossas vidas, que diferença isso faz, quais as consequências que isso tem no nosso cotidiano. Então, bora lá. O valor tá, um valor simbólico. Então, tá na hora de sair da zona de conforto e de receber o que o Espírito Santo tem para te entregar. Nessas 10 semanas que nós vamos estar juntos, nós vamos estar ao vivo, tá, gente? Não é um curso gravado, não é aula gravada. Então, é outra entrega, é outro movimento que acontece quando a gente está ao vivo. Quando a gente está ali, quando a gente está no grupo, quando a gente está naquela atmosfera. Então, bora lá, gente, que realmente é um presente para vocês e para nós também, que tivemos o privilégio de receber essa direção do Espírito Santo também. Então, vamos orar para iniciar amanhã. Daí quer falar alguma coisa? Pão da loja, tem alguma coisa nova? A loja na Story tá subindo cada dia lá um produto novo. Então, Gente, agora pra quem tá já olhando para as coisas de Natal, presente de Natal, tem cada coisa linda lá. Agora a gente subiu as velas, né, que é a novidade. Tem vela com cada cheirinho maravilhoso. as velas estão fantásticas. Hum, Lindas, lindas, uma lindas. coisa mais E linda é que um a outra. presente, né, para deixar a casa mais perfumada. Sim, sim. E eu vou deixar aqui para vocês também que a gente ainda não entrou com um banner promocional de frete grátis, tá? Mas vai entrar. Se caso você quiser fazer a compra antes do frete grátis, você pode me chamar e eu te libero um ticket de 10% de desconto. Que aí compensa pelo frete, né? Pra vocês não precisar pagar frete. Glórias a Deus. Então, vamos orar para iniciar essa manhã. Graças a Deus. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por ter nos despertado. Oramos, Pai, para que nessa manhã o Senhor sonde os nossos corações, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor deseja plantar em nós neste dia. Em nome de Jesus,
Nós declaramos, Pai, nessa manhã céus abertos, mentes abertas, sabedoria, inteligência vinda do alto. Em nome de Jesus, entregamos a Ti o que nós sabemos, os nossos conhecimentos, Pai, para que o Teu conhecimento faça parte da nossa vida, para que a Tua orientação seja a nossa direção. Em nome de Jesus, Pai, nós Te entregamos essa live, nós Te entregamos cada palavra. Não seja nem eu, nem a Daia ministrando através da nossa carne, do que a gente sabe, mas sim que seja o Senhor através de nós. Espírito Santo, nós te convidamos para estar aqui conosco. Nós oramos e nos colocamos aos teus pés, assim como Maria, ao lavar o Senhor Jesus com bálsamo perfumado, que nós possamos sim ser como Maria e nos entregarmos aos teus pés nessa manhã, entregarmos o nosso melhor, entregarmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida, nos colocarmos diante de Ti como um sacrifício vivo, para que o Espírito Santo do Senhor habite em nós em todo o tempo, para que todas as decisões sejam tomadas a partir do Teu Espírito, que esse discernimento desça sobre nós e que nós possamos caminhar em retidão com a Tua palavra, com a Tua instrução. Em nome de Jesus, nós oramos para que a sensibilidade da Tua voz, a sensibilidade dos Teus olhos, a sensibilidade da Tua palavra estejam conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para que os Teus anjos sejam acampados nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos equipamentos, nos nossos meios de transportes. Oramos para que o Senhor abençoe também os nossos filhos, as nossas famílias, Pai. A palavra diz, se nós crermos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a nossa família também será salva. E nós cremos que aqueles que ainda estão resistindo ao processo serão encontrados pelo Senhor e terão o seu coração quebrantado pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua correção. Pai, em nome de Jesus, endireita as nossas veredas, nos faz andar pelos caminhos retos, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e nos faz alcançar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, transformando a nossa mente e nos livrando dos padrões desse mundo que muitas vezes nos afastam de Ti. Nós oramos, Pai, para que a Tua presença seja real nas nossas vidas, para que a Tua presença seja o que mais importa. E se há algo oculto que nos tira do centro de Ti nas nossas vidas, que o Senhor nos revele, para que nós possamos nessa manhã entregar aos Teus pés e nos arrependermos das nossas transgressões. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos lá então, João 12, um capítulo que na minha opinião... Ai, desculpa, gente. Ative o microfone aqui, perdão. Um capítulo que, na minha opinião, é um capítulo muito profundo. Então, glórias a Deus. Bora lá. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Uau! Que cena, hein? Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, para vocês terem uma ideia, gente, um vidro, um frasco de nardo, naquela época, era equivalente, se eu não me engano, a 1 ano de salário. Então, era algo extremamente valioso, financeiramente falando, né? Então, ela pegou esse frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Então ela pegou algo que era preciosíssimo, valiosíssimo, e lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. Ela pegou o que era algo de mais precioso naquele momento que ela tinha, de mais valioso que ela tinha, e entregou alegremente para Jesus. Então,
muitas vezes a gente entrega os nossos restos, né, para Jesus, o que nos sobra. Enquanto aqui existe um ensinamento que é dado para nós, que nós devemos entregar o nosso melhor para Jesus, porque Jesus nos entrega o melhor dele. À medida que a gente vai virando essa chave, a gente vai entregando o nosso melhor, na proporção a gente vai recebendo também. E vejam bem, não é por merecimento, é por graça, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe os nossos limites, e à medida que nós vamos entregando, nós vamos também tendo os nossos corações, as nossas mentes transformadas, e o Senhor vai trabalhando isso na gente. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento que a gente recebe, não é pelo nosso conhecimento que a gente vai tendo essas evoluções na vida, mas é pela graça do Senhor. À medida que o Senhor vai sondando os nossos corações, vai transformando as nossas vidas. Então, as nossas vidas começam a ter uma direção diferente por parte do Senhor. Amém? Ali no... Continuando aqui no 3, né? Maria enxugou com seus cabelos e toda a casa se encheu com um cheiro de perfume. Lá no 4, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Lá no 6, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, ele sempre tirava o que era colocado naquela bolsa. E ele não estava ali com os olhos espirituais. Ele já estava sendo tomado pelo inimigo, já estava sendo tomado pelo diabo. Então, a intenção dele era outra. E qual é que é a intenção que nós colocamos, né? Muitos querem ainda Jesus para benefício próprio, para status, para influência, para poder, mas poucos ainda se derramam aos pés do Senhor sem reservas, assim como Maria fez, entregando o melhor que ela tinha, o frasco de nardo puro, valiosíssimo que ela tinha, ela entregou para Jesus, ela lavou os pés de Jesus, para que ali a gente pudesse ter esse discernimento, né? Que Deus procura corações que exalam o perfume da rendição, não os resultados que se tem na vida, não os resultados que a gente pode entregar, porque não é pelas obras, é pela graça. Lá no 7, mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Lá no 9, uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo a Jesus. Então, gente, quem reconhece a presença de Cristo antes da dor é sustentado por ele durante a dor, né? Então, Maria foi sustentada ali, Maria e Marta, né, que eram as irmãs de Lázaro, foram sustentadas pelo Senhor e elas creram, elas tiveram tanta fé que Lázaro foi ressuscitado e estava ali naquele momento, sentado à mesa com eles, tomando uma refeição, vivendo os milagres do Senhor Jesus, e como uma forma de adoração, Marta fez esse movimento tão lindo, né, de tirar daquilo que ela tinha de mais valioso com alegria, com amor, com verdade, com rendição. E quantos de nós ainda estão resistindo ao processo de se entregar verdadeiramente? Quantos de nós só querem as bênçãos? Quantos de nós só querem aquilo que o Senhor tem para nos dar? Enquanto o Senhor quer o nosso coração de verdade, que a gente entregue tudo que a gente tem para Ele, o nosso melhor e o nosso pior também, para que Ele possa transformar as nossas vidas, sondar os nossos corações, transformar as nossas mentes.
Lá em Isaías 53, como é citado Isaías 53 né, no Novo Testamento, né? Principalmente agora nesse livro de João que nós estamos lendo, né? Muito das profecias de Isaías 53 são de fato vividas aqui. Então, lá em Isaías 53, o servo que seria preparado para o sacrifício, Maria o unge como quem prepara o cordeiro da Páscoa. Então, lá em Salmos 45 também, o Messias ungido com óleo de alegria. Então, olha como é sutil, né? Coisas que eram ditas e preditas lá no Antigo Testamento agora são cumpridas de uma forma com que outras pessoas são usadas para isso também, de uma forma pura, uma pureza de um coração, para que a gente possa realmente ter esse discernimento, abrir os nossos olhos espirituais e agir dessa forma também. Permitir que o Senhor nos exorte a partir de cada palavra que a gente recebe. A gente fala muito isso aqui. A Bíblia é o livro o único livro em que o autor está presente. Quando a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente abre o nosso coração, há uma transformação. Não há como não haver transformação se nós estamos entregues à palavra de Deus. Então abre teu coração. Permita com que o Senhor trabalhe, permita com que a palavra faça efeito na tua vida. Que não seja apenas mais um livro que você está lendo, mas que você saiba que aqui existe um manual de instruções e que aqui, quando você abre essa Bíblia e lê, não adianta só deixar aberto, é ler. Você vai ter uma transformação, porque o autor está presente, o autor quer transformar a tua vida, ele não quer melhorar a tua vida, ele quer transformar a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, entrada triunfal. Aleluia, entrada triunfal. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, né? Hosana significa salva-nos agora, né? Então o povo eles queriam ser libertos, né, da política de Roma, né? Mas Jesus ele vinha trazer a libertação espiritual do pecado. Então Jesus é o rei que entra, gente, não num cavalo de guerra, num troço miraculoso, né? Mas não, ele entra em cima de um jumentinho, que é o símbolo da paz. Lá em Zacarias 9:9 vai dizer assim, ó: Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho. Então também Zacarias já estava trazendo. Gente, a Bíblia ela vai conversando, né? Por quê? Porque Deus quer nos mostrar que a palavra dele ela é verdadeira e ela se realiza, ela se cumpre. Deus não é um homem para mentir. Toda palavra é verdadeira. Amém? Lá no 14, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. O jumentinho, então, representa a mansidão, a submissão, a profecia, né? Cumprida também. Enquanto que reis humanos entram com exércitos, Jesus ele entra em humildade, né? Mas também, ao mesmo tempo, com toda a autoridade do céu. Porque olha o que ele fazia, né? Lá em Filipenses 2:6 vai dizer assim: a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Então aqui ele está mostrando, né, a face de servo, mostrando que ele deixou toda a soberania dele dos céus e veio aqui para a terra passar por tudo o que nós passamos, sentindo dor, tendo desafios, sendo tentado pelo diabo, né? Então ele mostra que o reino de Deus ele não se impõe pela força, mas sim pelo amor. É o contraste entre o sistema do mundo e o governo de Cristo, né? O mundo valoriza o poder que domina, que controla, né? E Deus, ele exalta o poder que serve e que entrega amor. Lá no 16, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Nem sempre, né, o que Deus está fazendo, a gente vai conseguir compreender no momento, porque a gente, as nossas razões, o nosso entendimento, o nosso conceito, ele não vai conseguir alcançar a mente de Cristo. Então, nem tudo que Deus vai fazer, tem muitas vezes que eu olho e eu digo: Deus, não pode ser.
né? Mas não é assim por maldade que eu falo, Deus, não pode. É porque eu tô dizendo pra ele, Deus, olha só, minha mente ela não tá te acompanhando, assim, ó. Me perdoa, você não faz o menor sentido pra mim, mas amém, Deus. Eu vou fazer porque eu sei o quão pequeno eu sou, o quão isso aqui me atrapalha, o quanto que o meu conhecimento e o meu entendimento é nada perto e comparado a quem tu é, sabe? Então, a gente precisa o tempo inteiro dizer assim, Deus, assim, ó, não tô te entendendo. Não tô te compreendendo, mas amém. Eu vou fazer porque eu sei que a tua soberania ela é tão grande. Eu sou tão uma, um grão de areia que eu não vou, sim, conseguir te acompanhar. Então, vai ter muitos milagres e movimentos divinos que eles só vão fazer sentido depois. Não teve coisas na tua vida que tu olhou para trás e disse: Nossa, glórias a Deus, obrigado, Senhor, por aquele livramento. Eu tive vários. Na altura eu não entendi, eu só confiava que Deus é soberano, ele tá no controle de todas as coisas e ele me ama, porque ele nos amou primeiro, lembra? A gente sempre tem que lembrar que ele nos deu a vida. Então ele me ama, ele tá fazendo tudo para que o meu bem seja para que tudo que coopere para o meu bem. Então, esse é o meu lema da minha vida, tá? É, tipo, tá tudo cooperando pro meu bem, então, amém. Não aconteceu como eu queria, glórias a Deus. Isso pode estar sendo um livramento, né? Às vezes a gente tá no trânsito, né? Em coisas do dia a dia mesmo a gente pode pensar assim, né? E aí o trânsito para. Bom, Deus, eu sei que o tempo que eu vou chegar é o tempo adequado para ti. Porque Deus, ele não perde nem por um segundo o controle de todas as coisas. E ele não deixa de te amar em nenhum momento também. Ele te ama em todo o tempo e ele está fazendo tudo para cooperar para que o teu bem seja estabelecido. Então eu tenho esse entendimento de tipo, Deus, fulano falou isso, aconteceu tal coisa, né? Tá, amém, Deus. E às vezes é difícil, porque às vezes tem coisas que a gente quer muito, né? E não acontece. E eu mesma, nossa, tem tanta coisa que eu quero que aconteça e que tá lá travado, 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 mas amém, Deus. Na hora que o Senhor quiser, na hora que eu estiver preparada, na hora que Ele achar que é a hora, ou se Ele achar que é a hora, amém. Também se Ele achar que não é hora, e que não convém, e que não é para mim, glórias a Deus, aleluia. Meu caminho é reto no Senhor, então não tem como dar errado, amém. Então vai ter promessas, vai ter processos, né? Que realmente só são revelados, né, depois da cruz aqui. E para nós também vai ter só coisas que vão ser revelados para nós, né, quando Deus quiser. Às vezes pode ser que vai acabar a nossa vida e a gente não vai ter entendido ainda. E assim é a vontade de Deus, e glórias a Deus por isso. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Quero te trazer algo aqui, né? O milagre de Lázaro, né? Ele preparou o caminho para a entrada triunfal. Aqui tem uma linha tênue entre admiração e entrega. Muitos seguiam Jesus, né, pelo que ele fazia. Só que poucos seguiam por quem ele realmente era. Então, lá em João 6:26 vai falar assim, ó, vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comeram e se fartaram quando ele fez os milagres. Então, eles voltavam a seguir ele, né? Então, Deus ainda hoje ele procura adoradores verdadeiros, né? Não admiradores dos milagres que ele faz. Aqui no caso, a Maria, né? Ela é realmente uma adoradora porque ela entregou tudo. Ela entregou tudo, tudo que ela tinha. Ela entregou o melhor que ela tinha. E como nós temos dificuldades, e eu falo por mim, como eu tenho dificuldade em entregar tudo, como eu tenho dificuldade em realmente, sabe, colocar nas mãos dele o tempo inteiro a gente querendo controlar, querendo pegar de volta, querendo dizer para Deus como que a gente quer que seja. Eu mesmo fico imaginando, eu acho que vai ser assim, 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 tal coisa. Para que ficar imaginando, sabe, se Deus já sabe como vai ser? É para mostrar para Deus como eu quero que seja, mas Deus já sabe. Né? Quem disse que ele não tem algo muito melhor para te entregar? Então, é algo assim que eu lido todos os dias, gente. Todos os dias eu tenho que entregar de novo para o Senhor, lembrar que Ele é quem está no comando, né? Sair do controle e entregar de novo, Deus.
tá nos teus pés, faz a tua vontade. Como é desafiador, gente, como é desafiador. Vamos orar hoje para que Deus realmente possa nos entregar, nos limpar, nos redimir, sondar o nosso coração, né? E realmente renovar o nosso coração, renovar a nossa mente, para que a gente realmente possa entregar o controle para Ele de todas as coisas, não de algumas das coisas. O controle da nossa vida. Amém? E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, né? A glória de Cristo, inveja dos que vivem de aparência espiritual aqui, né? Então eles ficavam vendo, né, o mundo indo atrás de Jesus. Nossa, eles todos estão seguindo. Nossa, olha como ele está se tornando importante, né? Então eles tinham medo de perder o controle. Só que ninguém pode deter um movimento que vem do céu, não tem como. Então, o que é teu, ele vai te alcançar, porque Deus, ele é maravilhoso e soberano quanto a isso. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximavam de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Os gregos, né, eles representavam, né, as nações. E o pedido deles, queremos ver Jesus, né, marca o início do cumprimento da promessa de que a salvação ela não seria só para Israel, né, ela seria para todo o mundo. Lá em Isaías 49:6 vai dizer assim, ó: também te darei como luz para os gentios, que somos nós, né? Para que sejam a minha salvação até os confins da terra. Então, a oportunidade, né, da gente receber o Espírito Santo, da gente ser salvo em Cristo Jesus, ela foi aberta a todas as nações. Glórias a Deus, todos temos direito. Né? Às vezes a gente ainda tem o olhar para que, os israelitas, eles que são, né, o povo escolhido. Não, isso já foi quebrado, né? Jesus nos deu a oportunidade a todos. Lá no 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A glória de Cristo começa, gente, onde o ego termina. Anota essa frase aí: a glória de Deus ela começa onde o ego termina. Amém? Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, meu Deus, e não morrer, continuará ele só, meu Deus. Mas se morrer, dará muito fruto. Meu Deus, Jesus, gente, aqui, ele é o grão de trigo. Ele é o único capaz de gerar vida através da morte. Lá em 1 Coríntios 15:36 vai dizer assim, ó: o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Gente, olha que sutil isso aqui, né? Uma semente, para ela gerar, às vezes a gente não tem um entendimento, mas vamos abrir nossos olhos espirituais agora, em nome de Jesus, né? Uma semente, eu fiquei lendo isso aqui, né? Remoendo, buscando realmente, Deus, o que profundamente tu quer dizer através disso, né? Uma semente, para ela gerar uma árvore, ela precisa deixar de ser semente. Então, eu vou botar a semente lá embaixo da terra, e aquela semente, antes dela brotar, e ela vir a ser, ela não vai mais ser semente. Agora ela não é mais semente, agora ela é raiz, agora ela é tronco, agora ela é árvore, agora ela é. Então, ela tem que morrer para que uma nova coisa nasça, tá? Então, a semente, ela morre e ela se transforma árvore, raiz, seja lá o que tu quiser dizer. Mas nota que algo precisa morrer. Então, vamos falar sobre a nossa identidade. Às vezes tem uma identidade de. Eu, por exemplo, tinha uma identidade. Eu era reprogramadora mental. Eu precisei abrir mão dessa minha identidade. Precisei morrer para reprogramadora mental para nascer uma pregadora, por exemplo. Vou te dar um exemplo, né? Então, tem coisas que não vão morar mais no mesmo espaço. A semente e a raiz, se a semente não morrer, a raiz não vai nascer. Então precisa ter esse entendimento que algumas coisas vão precisar morrer na tua vida para que novas coisas nasçam, para que a vontade do Senhor ela seja estabelecida na tua vida. Então nota como é que Deus ele já está falando sobre a gente abrir mão, sobre a gente abdicar, sobre a gente se esvaziar, sobre abdicação.
E a gente abrir mão das coisas que a gente acha que são boas ou que fazem parte de quem somos, né? É desafiador. Para mim, não é fácil também. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas a palavra, ela nos traz luz, né? Ela nos traz o entendimento. E às vezes Deus já está falando contigo para tu abrir mão de certas coisas que tu ainda não abriu. Em nome de Jesus, que o espírito de ousadia, que o Espírito Santo, ele toque teu coração hoje, nessa manhã, e que tu testifique no teu espírito aquilo que o Senhor, ele já te pediu para entregar, sabe? E que pela coragem do Senhor, não tua humana, não pelo teu entendimento humano, mas pela coragem que vem do Senhor, porque se ele disse, ele é fiel para cumprir, para sustentar tudo aquilo que ele disse. Então, sabe, que o medo ele não tome mais conta de ti e que tu realmente possa seguir a vontade do teu pai, porque ela tem que ser soberana sobre a tua vida. Ai, mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? E agora, o que que será de mim? Será a vontade do Senhor. Ele tem fidelidade. Ele tem fidelidade para cumprir tudo aquilo que ele te disser, ou que ele te direcionar. Se ele te direcionou, ele vai te sustentar. Se ele te deu uma palavra, se ele te deu um caminho, não te preocupa. Aquele caminho é o melhor para tua vida. Amém? Então, vamos de novo, né? O que semeia, ele não nasce se primeiro não morrer. Então, uma semente para gerar uma árvore, ela precisa deixar de ser semente. A semente morre e se transforma em árvore. Por isso, nós somos o grão, né? Chamado a morrer na cruz com Jesus. A semente que gerará frutos, ela vai se tornar uma árvore que gera frutos. Porque agora nós temos vida em Cristo Jesus. A direção, né? A gente pode gerar vida também, gente. Nós somos geradores de vida se nós somos a semente. Esse é o princípio do reino. Morrer para multiplicar. Então a gente larga a mão da nossa vida para multiplicar mais vidas salvas para Jesus, né? A cruz, ela não é o fim. Ela é a semente, ela é o início da vida. Então tudo que Deus pede para que tu abra mão, nova vida terá. Novas coisas acontecerão. Essa passagem aqui, gente, ela é forte demais, forte demais. Mas é uma bênção também, porque quando a gente entende, Deus está me chamando para eu abrir mão do velho. Lembra que Deus faz nova todas as coisas. O que que eu ainda estou carregando que é velho na minha vida? Que está lá me acompanhando desde quando eu era criança, quando a minha mãe dizia que eu não era capaz e ainda está martelando aqui na minha cabeça. Quando meu pai disse que eu era burra, sei lá, a professora disse que eu era burra e até hoje fica martelando aqui na minha cabeça. E até hoje acho que eu não vou conseguir, porque ainda minha mente fica dizendo que eu sou burra. Não, não, não. Tu tem o Espírito Santo contigo. Do que tu vai temer? De uma frase que tá aqui na tua cabeça? Não, não, não. Tu não entendeu. Quem tá no comando da tua vida é o Espírito Santo. Não é pela tua capacidade, é pela capacidade que ele te dá. É pela capacidade em que ele vai te usar. Tu vai ser só um vaso, tu não precisa saber nada, tu não precisa ser nada, tu não precisa ser inteligente. Porque ele que é soberano te usa da maneira que ele quer. Tem várias passagens na palavra, mas tem uma que diz assim, ó. Eu não lembro agora quem que fala, mas ele diz, mas eu nem sei direito falar. Eles não te preocupam com o que vai sair da tua boca, porque eu sou Deus e eu vou botar as palavras na tua boca. Observa isso. Então não te preocupa com aquilo que. Mas eu não sei como eu vou fazer, Deus. Não use isso como uma justificativa para não obedecer o Senhor. Tudo aquilo que tu não sabe, Deus vai colocar na tua mão. Amém? Aquele que ama a sua vida a perderá, gente. Pega isso aqui. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará, meu Deus do céu. Jesus, ele desmonta o conceito humano de segurança, gente. E realmente, eu vivo isso, tá? Eu posso falar com propriedade para vocês. Jesus, ele desmonta
nosso entendimento do que é a segurança. Ah, mas a segurança é o meu aluguel. Ah, mas a segurança é o meu trabalho. Ah, mas a segurança é meu cartão de crédito. Ah, mas a segurança é o meu pai. Ah, mas a segurança é o meu marido. Ah, mas a segurança é a minha casa. Mas a segurança ela tem que estar no Senhor. A segurança ela tem que estar no Senhor. Deus nos chama para olhar para Ele, para a segurança estar nele. E, gente, é desafiador, viu? É desafiador. Mas é para isso que Ele nos chama. Servir a Jesus é andar no mesmo caminho que Ele trilhou. É entrega, é renúncia, propósito. Então, por isso que eu tenho medo desse evangelho florzinha, amorzinho. Sim, é lindo viver com Deus. Mas esse processo até a gente alcançar a mente de Cristo, olha, eu não alcancei ainda, gente. Eu tenho que ser honesta aqui com vocês e dizer. Não alcancei, não estou perto de alcançar. E é desafiador para mim. Todos os dias eu me sinto morrendo, morrendo, morrendo pro meu conceito, pra minha ideia, sabe? Para quem eu era, para quem eu fui, para quem eu ainda fico com vontade de ser, sabe? A carne, né, gritando. Então o mundo diz: preserve-se. Jesus diz: entregue-se. Então é muita diferença entre o que o mundo vai dizer. Ontem, ainda na aula dos relacionamentos, a prof estava falando, gente, tudo aquilo que, né, vem do mundo, né, renovar a nossa mente, porque tudo aquilo que veio do mundo, tu vai ter que transformar, tu vai ter que renovar. Vai ter que fazer de novo, porque o que diz a palavra é o que nós precisamos ser guiados, né, pela palavra de Deus. Então, ele não promete conforto, mas presença. E a presença do Senhor precisa ser tudo. Por isso que a Maria, ela entrega tudo. Ela é considerada uma verdadeira adoradora pelo Senhor, porque ela tá olhando para ele, entendendo, meu Deus, Deus está aqui, então eu vou entregar tudo para ele, porque ele está aqui agora. E depois ele não vai estar. A recompensa, ela não é status, é comunhão. Não é um cargo, não é um lugar de visibilidade, não é um, nossa, agora Deus vai me levar, aí eu tenho a melhor casa. Não, ele vai te prometer a presença dele. E isso precisa ser suficiente. E para quem realmente tem a presença dele, sabe que ela é suficiente. Ela é tudo, porque no momento em que a gente começa a ficar angustiado e a presença do Senhor ela começa a tomar conta, a gente entende que a presença dele é suficiente. Ele sara, ele cura, ele fecha as arestas, ele preenche, ele completa. Na presença dele nada falta. Então não é sobre status, é sobre a comunhão, é a amizade dele, é andar com ele em todo o tempo. Isso não tem nada que possa pagar. E com o Senhor do mercado, pedir direção para ele, o que eu compro. E com o Senhor até o armário e dizer, Deus, o que eu vou usar hoje? Em todo tempo. É todo momento. É tu tá ali lavando a louça, se debulhando, porque ele tá ali contigo. Porque não tem explicação para o que é a presença dele, para o que ele faz a gente transbordar. Não é uma emoção, é presença, é comunhão, é algo que a nossa mente não consegue nem explicar nas palavras. Falta palavras para explicar. Lá no 27, agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Olha, ele já, né, demonstrando aqui, né, o quanto que ele também sentia. Salva-me. Ele está pedindo, olha, me livra disso. Ai, salva-me desta hora? É isso que eu vou ficar pedindo? Aí ele fala: não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Aí ele lembra, né, e fala do propósito dele: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Aleluia. Aqui a gente vê a humanidade, né, de Jesus, né? Ele sente a angústia da cruz, ele sente, ele tem sentimentos, ele fica triste, como a gente viu anteriormente, né? Então ele teve momentos em que a alma dele também gerou dor, mas ele escolheu a vontade do Pai. Então a nossa alma, ela vai gemer, a nossa carne, ela vai gritar, mas a gente precisa escolher o Senhor. A gente precisa fazer a vontade dele. Não fugir, né, da dor. Não, eu não quero mais olhar para isso, eu não quero saber disso, Deus. Eu muitas vezes fiz isso. Ai, Deus, eu não quero falar contigo sobre isso.
né? Porque Deus estava me chamando para um negócio, não, 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 não. Só que assim, ó, Deus ele conhece as nossas dores, ele conhece aquilo que é difícil para nós. Ele nos perdoa, mas ao mesmo tempo, gente, existe um tempo para que a gente possa obedecer e ser salvo realmente. Existe um tempo que Deus nos dá, né? Olha, tô te entendendo. Eu tô sabendo que é difícil para ti, mas assim, ó, vai chegar uma hora que tu vai ter que fazer a minha vontade, que tu vai ter que se entregar, porque tu é meu, eu paguei o preço. A tua vida agora é minha. Agora não é mais a tua vontade, é a minha vontade. A gente precisa entender que a gente pertence a Deus. A gente pertence a Ele, a gente é dele. E glórias a Deus por isso. Porque senão a gente estaria ainda perdido lá no pecado, morto. Que nem um zumbi, sem saber para onde vai, para onde. Quem somos, quem não somos. Ele que nos dá a identidade. Então ele sente angústia, ele teve momentos em que doeu também, gente. Então não é nós que não vai doer, a verdadeira obediência, ela não é ausência de medo, é a fidelidade mesmo com medo. Amém? Vou dar uma apressada aqui para poder terminar. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? O povo esperava, né, um Messias eterno, sem cruz. Mas Jesus mostra que a eternidade, ela passa pelo sacrifício. A cruz, ela não contradiz a eternidade, ela inaugura a eternidade. Disse-lhe Jesus então, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. O Espírito Santo. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Então ele está dizendo: olha só, eu estou aqui, eu sou a luz. Creia, para que você seja filho de Deus. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Aleluia por essa palavra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Lá no 37, então, a incredulidade dos judeus. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creiam neles. Não creram nele. Então, quantas vezes a gente vê os sinais acontecendo, os milagres acontecendo, né, gente? E a gente mesmo assim não crê. Isso acontece hoje muito. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Eu declaro sobre a tua vida no dia de hoje um coração disponível para receber aquilo que o Senhor tem para ti. Olhos espirituais abertos em nome de Jesus, ouvidos espirituais abertos, cegueira espiritual caindo, batendo em retirada, caindo por terra em nome de Jesus, para que a gente possa sim viver de acordo com aquilo que Deus tem nos instruído, de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós, porque cada um de nós aqui foi designado para um propósito divino. E a gente foge muitas vezes disso. E a gente não escuta o que Deus está falando. E a gente não tem o discernimento espiritual porque nós estamos ligados no automático, sendo estimulados o tempo todo por esse mundo frenético, a internet, as redes sociais, e uou, e tem que ser agora. E se não for agora, meu Deus! E aí a gente não para, a gente não escuta, a gente não ouve, a gente não tem discernimento. Então que nós possamos hoje
ter essa consciência, abrir a nossa consciência, ter a nossa mente transformada por Deus nesse sentido, e a gente possa escutá-lo e estar caminhando na direção que Ele nos dá. Agora, a gente sabe que eu, quando eu escutava essas passagens, eu achava assim, nossa, como Deus é ruim. Ele endureceu o coração do fulano. Eu achava isso quando eu lia no começo. Só que se a gente for entender o contexto, justamente ele endureceu porque eles não escolhiam o Senhor, né? Então, Deus, ele não cega quem quer ver. Exatamente. Ele abre os olhos, Ele gente. só confirma aquilo que está no coração, aquilo que as pessoas estão escolhendo. Amém? Exato. Isaías, lá no 41, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos, dentre as próprias autoridades, creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Religiosidade tomando conta ali de novo, né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, para não perder o lugar ali do humano, daquilo que eles estavam enxergando, eles negavam a Jesus. E isso acontece ainda nos dias de hoje, né? Pelas ordens humanas, pelas denominações, pela doutrina carnal que ainda existe, muitos negam a Jesus, de fato, e vivem sendo dominados por pessoas. E nós não estamos aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus. Enquanto tu agradar pessoas, tu vai sofrer, tu vai se decepcionar, tu vai cair no poço, tu vai chorar, tu vai espernear. Agora, quando a tua dependência for em Deus, quando tu realmente entregar o teu coração, eu tô falando isso pra mim também, tá? Tô pregando isso aqui pra mim Vai também. pregando, papai, vai pregando Deus. A gente realmente vai encontrar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a alegria que excede todo entendimento. Talvez eu e você tenhamos momentos, mas a gente não vive ainda plenamente. Eu confesso que eu não vivo isso na plenitude ainda. Eu oro por isso, que eu quero viver isso, eu quero viver isso todos os dias na minha vida, até o meu último suspiro carnal e acessar a vida eterna. Então, que nós possamos orar por isso, clamar por isso. A gente ora por tanta outra coisa, né? Então, a presença do Senhor é o suficiente nas nossas vidas, é o que mais importa. Eu e você sabemos, pelas experiências que a gente teve, né? O quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. É ter Ele aqui com a gente, dominando os nossos dias e dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. E quando a gente obedece, quão maravilhoso é, quão incrível é, quão sensacional. Não tem nem como explicar em palavras, porque excede o nosso entendimento. Agora, quando a gente está ali naquela rotina automática, correndo, 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 chega um ponto ali, cansei, porque a gente está fora da presença. Lá no 44, vou dar uma corrida aqui para terminar. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não em mim. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, em Deus. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vê a Deus, porque eles são um só. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas pelo Pai. Quem me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento, ó, os 10 mandamentos, ó, Deus 10M, 10M, está falando, ó. E 10M. sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai falou. Jesus estava em obediência total. Jesus era o próprio Deus. Então, que a obediência do Senhor tome conta do nosso dia de hoje, que nós possamos estar sensíveis, o coração sensível, o coração disponível, com os ouvidos disponíveis para ser obediente ao que Deus está nos pedindo para fazer.
A incredulidade é a escuridão, gente, do coração que rejeita a luz, mesmo diante dos milagres. Então, esse capítulo nos ensina muito que o portal entre o céu e a terra é Jesus Cristo. Ele é suficiente, ele nos ensina, ele nos exorta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele que deve ser adorado, nós devemos entregar o melhor a ele, a nossa melhor adoração, assim como Maria fez. Entregou a melhor adoração para ela, o melhor que ela tinha, para ele, o melhor que ela tinha. Então que nós possamos hoje entregar o melhor que a gente tem para Jesus, porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. E nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício e a obediência de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Ontem, quando eu tava. A gente sempre lê antes, né? Já a palavra, né? E quando eu li essa passagem ali no 47, eu não, fiquei lendo, né? Porque olha só, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. As pessoas, elas podem interpretar isso aqui como se, eu não preciso seguir os mandamentos. Porque ele tá falando que ele não vai julgar. Só que, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Então, o que que isso aqui significa? A gente não é salvo por obedecer os mandamentos, mas quem é salvo realmente passa a obedecer os mandamentos. Por quê, gente? Porque é pela graça do Senhor, é por crer que Jesus é o Salvador, é que a gente recebe o Espírito Santo e Ele é quem nos guia através do entendimento dos mandamentos. Por isso, né, o 10M, ele vem com tudo por conta disso, gente. Porque, eu me batizei. Então, eu me batizei, então tá tudo certo. Tem tantos pensamentos dentro dessa frase aqui. Eu não preciso saber dos mandamentos, porque eu já tô salvo. Várias maneiras de interpretar isso aqui. Eu não preciso dos mandamentos porque eu já tô salvo, Deus não julga, né? E, não, mas o Espírito Santo vai fazer, então eu não preciso. Mas, gente, a gente precisa ser responsável, né? De buscar o conhecimento, buscar o entendimento. Então, a mesma coisa agora, não, eu tenho o Espírito Santo, então eu não preciso mais ler, porque o Espírito Santo está em mim, não preciso mais buscar conhecimento da palavra, não preciso mais ler, ter revelação, ter iluminação, não preciso de mais nada. Não, a gente tem que entender o contexto da responsabilidade que a gente tem de receber essa autoridade de receber o Espírito Santo, de saber lidar, de também buscar a nossa parte, de também fazer por onde. Eu fico pensando assim, meu Deus, se eu recebi essa graça, essa oportunidade, meu Deus, eu vou fazer tudo por isso. Eu vou buscar em todo tempo o Senhor. Eu vou conversar com Ele em todo tempo. Eu vou ler a palavra. Eu quero ter a palavra para quando vier algum desafio, porque também a palavra vai dizer que a opressão é possível, que Satanás anda ao redor. E eu preciso estar preparado para quando ele de me falar as mentiras que ele fala o tempo inteiro, eu poder, ó, com a espada cortar. Então eu preciso fazer por onde também. Sim, a gente precisa estar o tempo inteiro na presença, mas buscar é necessário e fundamental. A gente não pode ser negligente. Então, nós não somos salvos porque a gente obedece. A gente obedece porque a gente é salvo. Porque o Espírito Santo está operando em nós. Amém? Vamos orar, então? Glórias a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelas revelações, pela iluminação, por essa oportunidade de conhecer mais da tua palavra, de conhecer mais do teu caráter, de entender cada vez mais, Pai, o quanto que tu nos ama, o quanto que tu. Ontem eu estava orando embaixo do chuveiro, e aí eu falei, Deus, o que tu viu em mim, Pai? O que tu viu em mim, sabe? Para entregar a vida por mim, meu Deus, eu quero ver como tu vê. Pai, nos mostra, Pai, nos revela, Pai, o que tu viu em nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos alinhar com a tua vontade, nos alinhar, Senhor, com o teu entendimento, com a tua mentalidade, Pai amado. Nos exorta, nos lapide, Pai. Vai nos moldando, Pai.
conforme a tua vontade. Vai trazendo, Pai, o teu caráter para as nossas vidas, Deus. Vai nos transformando, Deus, conforme a tua vontade. Deus, alinha nossa vontade com a tua vontade, Pai. Pai, nos torna, Senhor, servos do Pai, Pai. Servos, fazedores, Pai, daquilo que é a tua vontade, Deus. Ah, Pai, nos traz ousadia, Pai, e coragem para que possamos fazer a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, mesmo que não entendemos, mesmo que não nos sentimos capazes, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus, Pai, que toda a incapacidade do povo do Senhor, ele vai bater em retirada em nome de Jesus, Pai. Que toda influência do mal que nos diz que não vamos conseguir, que não vai ser possível, que não vamos dar conta, Pai. Essa manhã eu declaro que essas palavras malditas, Pai, elas vão recuar, elas vão desaparecer da mente de cada um que está conectado nessa live, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra ela não pode permanecer onde Cristo Jesus vive. Em nome de Jesus, essa palavra está dissolvida da tua mente, ela está apagada da tua mente, em nome de Jesus. Ela não tem poder sobre ti, em nome de Jesus. A ousadia do Senhor, ela é derramada essa manhã. Em nome de Jesus, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre as tuas decisões, sobre as tuas escolhas. Pai, declara a renovação da nossa mente essa manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai. Alinha, Senhor, a nossa mente com a tua, Pai, para honrar e glorificar, Pai, teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro também, Senhor, as bênçãos do Senhor, Pai, sobre cada um que está conectado essa manhã, que vai conectar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Derrama graça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Alinha no Senhor, Pai. Alinha no Senhor, porque precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos mais, Pai, da Tua presença, Deus. Que possamos nos derramar, Senhor, na Tua presença. Gastar, Senhor, o nosso tempo, Pai, com a Tua presença, Deus. Que a vontade de estarmos na tua presença, ela seja soberana nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter o entendimento que tu és suficiente, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Glórias a Deus. Amém, Pai. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Até Amanhã. Deus abençoe. Hoje tem oração da madrugada, gente. Vamos lembrar, né? Ah, é verdade. Hoje tem 10M, início do 10M, ainda dá tempo. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não está, né, inscrito, fala com a gente para participar. E oração da madrugada, quem não está na comunidade ainda, nos destaques ali do Voz de Yeshua, a gente tem a comunidade, é só entrar e colocar lá o teu alvo de oração, que na madrugada nós estaremos orando por vocês, amém? Sim. Tchau.